O moderador José Campos e Matos, da Direção Nacional da ANGE. Uma salva de palmas para o José Campos e Matos. De seguida, António Bob Santos, administrador da ANI, Agência Nacional de Inovação. Miguel Oliveira, Edigma. Salve palmas. As palmas são de borla. Vamos ver se batemos com mais força. Porque isto é um congresso empresarial. O congresso empresarial tem que ter energia. E a energia tem que partir de nós. Tem que partir de um todo, que somos nós próprios. E a seguir chamo Michel Amorim de Upsizing. Uma salva de palmas. Ei. Paulo Pires, da Cuprofer. Paulo Pires, por favor. E, finalmente, António Silva Amaral, da Siemens. Tenham um bom painel. Então, se calhar, antes de mais, um bom dia a todos. Vamos tentar que este painel seja um painel, primeiro, que saiam daqui muitos resultados para toda a audiência e que se possa discutir temas muito pertinentes, relacionados com a indústria 4.0, mas também tentamos cumprir aqui o tempo, porque a hora já faz tarde e é sempre um esforço para todos vocês estarem aqui a esta hora aqui a nos ouvir, mas tenho a certeza que os resultados vão ser muito frutíferos. Portanto, eu convidava aqui o António para fazer uma contextualização do painel e depois prosseguimos para os speakers. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite que foi dirigido à Agência Nacional de Inovação para estar presente aqui neste evento. É sempre com todo o gosto que venho aqui ao Norte. Eu também sou do Norte. É também com todo o gosto que a agência associa aqui este evento. A Agência Nacional de Inovação é uma agência que tem como missão promover a inovação colaborativa, estimular as dinâmicas colaborativas entre o sistema científico, as universidades, os centros de investigação e as empresas, e também conseguir que haja condições para que o conhecimento que se faz nestas entidades seja traduzido em algo útil para a sociedade, ou seja, em valor económico e valor social. A agência tem uma dupla tutela. Nós dependemos do Ministério da Economia e do Ministério da Ciência, por isso temos aqui um papel importante na ligação entre as duas áreas. Por isso é que é com todo o gosto que estamos aqui a falar hoje sobre indústria. A indústria que nas últimas 2 décadas foi perdendo importância em termos económicos a nível global, muito à conta da dinâmica da transformação económica muito orientada para os serviços, embora atualmente tenha ainda um papel muito relevante, especialmente ao nível das exportações. A indústria representa 16% do PIB mundial, mas representa 70% do comércio mundial. E na União Europeia é responsável por 75% das exportações. Portugal não anda muito longe deste contexto, apesar de, tal como aconteceu na Europa e no resto do mundo, ter havido uma grande diminuição do peso na economia. Em 96 representava a indústria 20% do VAB, atualmente representa menos de 14%. E nos últimos 15 anos a indústria perdeu 355 mil postos de trabalho em Portugal. Muitos destes postos de trabalho foram para os serviços, muitos destes postos de trabalho foram perdidos por causa da imigração, etc. Mas temos aqui uma dinâmica de transformação que não é exclusiva a Portugal, mas está enquadrada na transformação económica que se tem verificado a nível mundial. E foi para dar resposta a esta transformação e tendo em conta o peso e a importância que a indústria pode ter para o futuro da economia, muito ligada às exportações e à aquisição de emprego, que surgiu o conceito de Indústria 4.0, que é aqui o tema também deste painel. Fala-se também às vezes da quarta revolução industrial, não gosto muito do termo da quarta revolução industrial, por várias razões, mas a Indústria 4.0 leva-nos a uma conceito, uma definição de mudança nas empresas, mudanças organizacional, mudança na transformação
do tecido produtivo. E foi um conceito que nasceu muito a partir das políticas públicas, foi muito a partir de um relatório que foi produzido pelo governo alemão em 2011, tendo em conta a verificação das dinâmicas industriais da Europa, das competências, dos pontos fortes, dos pontos fracos, e também na análise de como é que a Europa podia fazer face a outras realidades competitivas, como os Estados Unidos ou como a Ásia, como o Japão, que este relatório foi feito e daqui surgiu o conceito de indústria 4.0, muito ligado à robotização, à digitalização, à produção aditiva, à internet das coisas, etc. Isto também tem a ver com um facto importante que se passou nos últimos 20 anos, é que se virmos a evolução, há pouco falou-se da questão da produtividade, se virmos a evolução da produtividade e do emprego, as taxas de crescimento nos últimos 30 anos, vemos que existe uma grande correlação, exceto desde 2000, ou seja, desde o princípio deste milénio, a taxa de crescimento da produtividade tem sido superior à taxa de crescimento do emprego. Há várias explicações para isto. Uma poderá ter a ver com a introdução crescente da robotização, de tecnologias automatizadas na indústria, que faz com que os níveis de produtividade nestas áreas sejam superiores às que eram nas décadas anteriores. Por isso é que existe um desfazimento desde 2000 até agora entre as taxas de crescimento da indústria e da robotização. E como é que a Europa está preparada para esta questão da indústria 4.0? De acordo com os dados que nós temos, posso dizer que existe um grande atraso da maior parte dos países europeus face à Ásia e face aos Estados Unidos em termos de robotização da indústria. Os países com maior densidade de robôs da indústria, ou seja, o número de robôs por 10 mil trabalhadores, situa-se na Ásia, Coreia do Sul, Japão. A Alemanha aparece muito depois, seguida pela Suécia e pela Itália. Mas se olharmos para os países com maior quantidade de robôs, a nível global, só existe um país europeu, que é a Alemanha, e não é no primeiro lugar, nem no segundo. O que mostra bem que o que justifica a importância que a Europa está a dar nos últimos anos a este tema da indústria 4.0 e da questão da transformação digital. E como é que Portugal está a este nível? Vimos há pouco, através de algumas estatísticas, Portugal, ao nível dos países mais avançados do mundo, é dos menos avançados. Ou seja, Portugal ocupa o 30º lugar ao nível dos países mais desenvolvidos do mundo. Na economia digital, Portugal não está assim tão mal. Se olharmos para o Competitiveness Report do World Economic Forum, para a preparação do país para a indústria 4.0, está em 23º lugar. O país mais avançado é a Suíça, mas 23º lugar ao nível global não é assim tão mal. Se olharmos para a economia digital, Portugal aparece no 15º lugar, o que é ainda melhor. Ou seja, Portugal tem alguns problemas de competitividade, problemas estruturais, que têm a ver com a especialização da economia portuguesa, como foi falado há pouco, tem a ver com os déficits estruturais ao nível da qualificação dos recursos humanos, mas ao nível das tecnologias digitais, Portugal não está assim tão mal e pode-se dizer que está na linha da frente da preparação tecnológica para a indústria 4.0. E foi nesse sentido que há 2 anos foi apresentado, aliás, há 3 anos foi apresentado em 2006, no início de 2006, o programa Indústria 4.0. O programa foi apresentado pelo Governo, mas é um programa que envolve mais de 50 entidades, públicas e privadas, empresas tecnológicas, entidades da sociedade civil, entidades de formação, de educação, públicas e privadas, que têm o objetivo de puxar a sociedade, puxar a indústria, puxar os serviços para esta transformação que é inevitável e que se está a verificar com muita intensidade em muitas partes do mundo. E é uma transformação que afeta não só a indústria, mas também os serviços financeiros, por exemplo, o turismo, que é um dos setores mais importantes, e todos os serviços de apoio à indústria. Hoje em dia, a competitividade da indústria faz-se muito também e depende muito da sofisticação dos serviços que existem disponíveis no país. E hoje em dia temos a Europa recheada de estratégias para a indústria. Em Portugal temos a indústria 4.0, mas todos os países da Europa têm a sua estratégia para a indústria 4.0. O que mostra bem a importância de cada um destes países, pelo menos em termos políticos, para esta questão. Quando falamos de indústria 4.0, falamos
da capacidade de tratar dados e grandes quantidades de dados, utilizar esses dados ao serviço da competitividade das empresas, mas também falamos de uma questão muito importante a ver com as competências das pessoas, nomeadamente ao nível digital, para trabalhar nestas áreas e para lidar com esta transformação digital. Nós temos ainda um grande desfazamento, incluindo nas gerações mais jovens, em termos de competências digitais, não de saber usar o computador, mas saber usar estas tecnologias em contexto de trabalho, em contexto de sala de aula, por exemplo, que é muito importante ao nível da transmissão de conhecimento, e depois isso reflete-se quando passamos para as empresas, para o tecido produtivo. A utilização destas tecnologias não está ainda tão bem adaptada em relação quando olhamos para outros países. Por isso é que a questão das competências digitais, ou dos digital skills, é uma questão muito relevante e preocupante que Portugal vai ter que dar resposta nos próximos anos. E, de acordo com dados recentes, o inquérito da McKinsey no passado refere que, em termos de empresas, menos de metade se considera preparada para o desafio da indústria 4.0. Isto aqui em Portugal. Cerca de metade prevê ou estima que as tecnologias que têm, o equipamento que têm, as mercadorias que têm, terão de ser substituídas para dar resposta a estes desafios. Caso contrário, isso terá impacto na sua competitividade, quer interna, quer na sua competitividade externa. Por isso é que o desenvolvimento tecnológico não pode ter que ser visto, e a indústria 4.0 tem que ser vista de uma forma integrada, desde as competências até à competitividade das empresas, até às maquinarias, desde as empresas até às políticas públicas. Tem que ser uma ação integrada e concertada e um esforço de todos. E qual é o contexto de Portugal para dar resposta a estes desafios? Bom, temos uma coisa, também já foi um pouco abordada hoje de manhã, que é como é que Portugal está em termos de inovação. Portugal está meio da tabela na União Europeia, ocupa o 14º lugar em 28 países. Pode-se dizer, estamos mais ou menos, mas este é o melhor lugar que Portugal já teve desde que há estatísticas que medem a inovação na Europa. Portugal teve um grande período de catching up entre 2000 e 2009. Teve depois um período de afastamento em relação à média europeia em termos de inovação no período da Troika, onde houve um grande desinvestimento público, mas também um menor investimento das empresas para a área da inovação, para a área da ID, o que fez com que Portugal perdesse lugares e afastasse da média europeia em termos de inovação. Nos últimos 3 anos, felizmente, Portugal subiu 4 lugares neste ranking e hoje, atualmente ocupa o melhor lugar de sempre, desde que há estatística. Isto tem muito a ver com isto aqui, que é com o investimento público e privado das empresas de investigação e desenvolvimento. Quando falamos de tecnologias, estamos a falar em conhecimento. Estamos a falar em conhecimento que está nas máquinas, da instrumentação, em conhecimento codificado que está nas patentes, mas acima de tudo em conhecimento. E não há tecnologias se não houver quem produza conhecimento. E a produção de conhecimento avançado faz-se nas universidades, faz-se no centro de investigação, nos politécnicos, também nas empresas. Nas empresas há muito conhecimento que é produzido, muitas vezes não é conhecimento avançado, mas é conhecimento que é essencial para a transformação organizacional das empresas. E temos bons setores cá em Portugal, exemplos disso, como no calçado ou no têxtil, por exemplo. Mas muito deste investimento que nós estamos agora a recuperar nos últimos anos, em termos de investigação, em termos de inovação, é essencial para que Portugal, daqui a 5, 6, daqui a 10 anos, possa ter empresas mais competitivas. E aqui a Agência de Inovação tem um papel importante em transformar o conhecimento, em criar condições para que o conhecimento que é produzido seja daqui a uns anos transformado em algo que as empresas possam absorver no seu processo produtivo e possam transformar em inovação. Do lado das políticas públicas, nós temos instrumentos em termos de financiamento que permitem fazer isto. Ou seja, não é por falta de dinheiro, se quisermos, não é por falta de financiamento que as empresas não investem mais. Nós temos muito financiamento para a inovação e a inovação colaborativa. A Agência de Inovação trabalha nesta área da inovação colaborativa entre empresas e entre o sistema científico. E se olharmos para o número de projetos e o número de empresas que têm concorrido a estes programas, tem havido um aumento substancial no Portugal 2020, e se compararmos o Portugal 2020 com o CREN, vemos um aumento substancial.
houve mais de 60% de projetos entre o CREN e Portugal 2020 para a chamada área da indústria 4.0, se quisermos, aquelas áreas todas que têm a ver com a robotização, com a produção aditiva, com a internet das coisas, com a inteligência artificial, mais 60% de projetos e mais 123% em termos de investimento. Ou seja, em termos de fundos públicos, aqui através dos fundos estruturais, tem havido um grande apoio e tem havido uma grande adesão das empresas, o que mostra bem que as empresas sentem falta destes instrumentos e têm aderido bem, têm aproveitado bem este tipo de instrumentos. Aliás, ontem mesmo o professor Ricardo Paes Nomete, do ISCTE, apresentou o estudo do impacto do CREN sobre as empresas, e onde concluiu que cada euro público que é colocado nas empresas, ou seja, cada euro que veio do CREN, transforma-se em 1,8 em termos de impacto. 1,8 euros para a economia em termos de impacto. O que não é nada mal, não é? É um efeito multiplicador quase por 2. E se olharmos para as áreas mais apoiadas através do Portugal 2020, vemos que são áreas que são cada vez mais essenciais para as empresas. Tem a ver com a cibersegurança, com a internet das coisas, com a realidade aumentada, etc. Ou seja, os instrumentos que existem atualmente dão resposta a muitas destas prioridades, são também prioridades essenciais para uma transformação rápida para a economia 2.0. Temos também uma questão um tipo de financiamento muito importante, que é o financiamento do programa Horizonte 2020, que muitas empresas que estão aqui na sala certamente têm concorrido. E, felizmente, Portugal, nos últimos 4 anos, ou seja, neste programa quadro, no Horizonte 2020, tem captado cada vez mais dinheiro para Portugal. Só para terem uma ideia, desde 2014 até agora, já foram cerca de 1.000 milhões de euros que Portugal conseguiu atrair de dinheiro comunitário, que é também público, mas é dinheiro que vem diretamente de Bruxelas, para as nossas empresas, para as nossas universidades, para os nossos centros de investigação. Isto é importante porque um dos requisitos para aceder a este tipo de programas é que os projetos sejam projetos colaborativos, ou seja, cada projeto tem que ter empresas, tem que ter universidades, centros de investigação e tem que ter estas entidades de vários países, ou seja, estimula-se aqui a inovação e a inovação colaborativa e a transferência de conhecimento e a transferência de inovação. Só para terminar, até porque estamos muito em cima da hora, queria apenas dizer que da parte da Agência de Inovação temos um conjunto de instrumentos aos quais as empresas podem concorrer, estamos disponíveis, estamos abertos a receber-vos, a ouvir as vossas preocupações e também ajudar-vos neste processo de transformação que não é fácil, mas é fundamental para a vossa competitividade. Obrigado. Muito bem, então agora passava a palavra ao Miguel Oliveira da Edigma. Ora, muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer ter um motivo para vir à Póvoa de Varzim e as felicitações pelo Congresso e pela dinâmica que aqui se encontra, quer nos painéis, quer nos oradores e certamente nos negócios que irão concretizar-se derivado às pessoas se encontrarem e poderem aqui verem oportunidades de negócio. Tendo em conta o que foi acordado entre os membros do painel, temos de ser muito objetivos, temos um tempo muito concreto para fazer a apresentação e vou tentar, obviamente, cumprir-se, caso esteja a estender, total liberdade para poderem sinalizar para que o tempo seja cumprido. Falar sobre a indústria 4.0, a contextualização foi excelente, portanto não vou entrar aqui na componente mais teórica daquilo que é a realidade atual da indústria ou da nossa sociedade de uma forma mais geral. É uma revolução silenciosa que tem vindo a acontecer nos últimos anos e é uma questão de estar ou não estar. E quem não está, o que pode acontecer no médio ou no longo prazo, certamente, é a morte da atividade empresarial em quem não se souber adaptar, como tem sido, em termos históricos, o que se verificou com todas as revoluções que trazem este tipo de componente. O que é que nós, enquanto a Edigma, ou vou falar aqui em Edigma Displax, no fundo somos 2 empresas, do qual sou cofundador, nós estamos neste mercado há cerca de 18 anos, portanto é muito tempo na área digital. Nós fundamos a empresa no ano 2000, mas eu costumo dizer que nós sentimos
muito confortáveis naquilo que é a realidade digital. Nós nascemos digitais, os nossos modelos de negócios têm esta capacidade de se adaptar ao mundo digital e aquilo que são as oportunidades globais, onde quer que elas estejam. Nós, apesar de termos a sede da empresa em Braga, temos também uma operação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, é o mercado mais importante em termos de negócio para a empresa, e também temos outra operação na Ásia, em Taiwan. Fundamentalmente, e começando com a realidade, como dizia há pouco, a realidade, eu retirei esta frase do CEO da Accenture na apresentação que ele fez em Davos, em 2016, e de uma forma muito pragmática ele disse que o digital é a principal razão para que 50% das empresas da Fortune 500 terem desaparecido. Isto parece, dito assim, parece um dado muito bruto, mas esta é a realidade. Como dizia no início, ou nós nos adaptamos ou estamos fora daquilo que é a nossa dinâmica de negócio internacional e as oportunidades que temos para fazer. A realidade é a realidade que todos nós conhecemos. Em 2006, há relativamente pouco tempo, não existia o iPhone e tudo que está relacionado com o iPhone, o facto de ter um equipamento, um device multitoque no bolso. Não existia o 4G, o Uber, o Android, o Oculus, o Instagram, o Snapchat, o WhatsApp. Portanto, isto hoje faz parte da nossa realidade. As novas gerações estão claramente já mais enquadradas para tirar partido desta realidade, mas toda a economia, todas as indústrias, todas as empresas têm que encarar isto e adaptar-se a esta nova realidade, que é uma realidade que está aí bem presente. E a revolução silenciosa está aí, como vos dizia, ela faz parte do nosso dia-a-dia, ela é mesmo silenciosa, porque o bom que nós hoje temos com a realidade da indústria 4.0 é que a oportunidade pode estar na Malásia, pode estar em Nova Iorque, ou pode estar mesmo aqui ao lado de casa. A questão é como é que nós identificamos isso, e isso pode tornar-se um nicho global para nós tirarmos partido para a nossa realidade de negócio. E a prática tem mostrado isso, tem mostrado que cada vez mais, com esta aceleração da economia, o tempo que foi preciso para o telefone chegar a 100 milhões de clientes foi 75 anos, e hoje, nos nossos dias, o Pokémon necessitou apenas de um mês para chegar aos mesmos 100 milhões de consumidores. Isto é uma oportunidade brutal. É uma oportunidade brutal. Obviamente, as empresas têm que ter a noção também daquela que é a sua oportunidade concreta para o negócio. Obviamente, o mercado global é o mercado natural, mas eu acredito que, mais do que querer estar em todos os mercados, é nós encontrarmos o nicho ou o micro-nicho para nós podermos ser diferenciadores a uma escala internacional. Nós na Displex e na Edigma encontramos esse nicho. Encontramos o nicho de produzirmos, a partir de Portugal, uma película transparente de média e grande dimensão, 30 polegadas para cima, para poder ser aplicada em materiais não condutores, como o vidro, a madeira, a cortiça, que torna qualquer superfície numa superfície multitoque e multiutilizador. Não estamos a competir com os asiáticos nas pequenas dimensões, que equipam os iPhones e os iPads, mas estamos a equipar grandes dimensões, a partir de 30 polegadas, como dizia, para tornar esses materiais multitoque e multiutilizador. Qual é a nossa realidade de hoje e como é que nós tiramos partido dessa realidade? Temos cerca de 70 pessoas muito qualificadas, muito na área das engenharias, da área do desenvolvimento, do design, do marketing. Temos projetos implementados nos países mais evoluídos, como dizia, os Estados Unidos é o principal mercado, mas também temos projetos na Rússia, na Alemanha, na França, Itália, Reino Unido, para só focar aqui alguns exemplos. Temos vindo, ao longo dos anos, pela implementação dos projetos de referência, a vencer prémios internacionais. Fomos reconhecidos por uma publicação dos Estados Unidos como uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo nesta área de atividade. Isto também é importante para podermos continuar a captar quadros e recursos que acham atrativo o desafio que temos no dia-a-dia e nos projetos que desenvolvemos na empresa. Temos uma grande ligação às universidades, pela proximidade à Universidade do Minho, mas também à Universidade do Porto, à Universidade de Aveiro, dando só aqui alguns exemplos nacionais, para criar esta dinâmica permanente de atualização entre aquilo que é a oportunidade que vamos ter tanto nos mercados e aquilo que podem ser investigação e desenvolvimento
mais aplicada para continuamente podermos evoluir em termos de modelos de negócio e de soluções para os nossos clientes. Obviamente, nesta área da inovação, nós costumamos dizer dentro da empresa que o nosso ADN é a inovação. Portanto, nós estamos permanentemente a tentar inovar, estar na linha da frente, não só nestas últimas tendências da realidade virtual, da realidade aumentada, do reconhecimento de objetos, do Internet of Things, obviamente, mas de que forma é que isto, de uma forma muito pragmática, pode ser aplicado transversalmente nas várias indústrias. Pode ser a indústria que produz, pode ser no turismo, pode ser nos museus, pode ser no setor automóvel. Temos essa ginástica de negócio para poder tirar esse partido do know-how que é produzido internamente, diariamente. Como dizia, as nossas soluções são soluções que, na prática, permitem uma maior interação entre o utilizador e os equipamentos interativos. Nós, hoje em dia, pela aprendizagem que temos feito enquanto utilizadores do uso do smartphone, do telemóvel, já sabemos como tirar partido do multitoque. O que nós fazemos é como é que podemos ter a mesma experiência de toque quando temos experiências de grande dimensão, usando um pad gigante, um LCD gigante ou experiências multitoque e multi-utilizador. Depois podemos aplicar o reconhecimento de objetos, software à medida para as empresas e, obviamente, a componente do virtual e da realidade aumentada em alguns projetos. Mas à frente, sinteticamente, vou apresentar os mais recentes. Clientes de referência. Selecionei apenas alguns clientes que estão, de certa forma, ligados também aqui ao nosso conhecimento mais próximo. A Farfetch, que tem sido notícia nos últimos tempos. Nós, com a Farfetch, estamos a trabalhar nas lojas do futuro que se conduz sozinho. A Bosch, que tem sede em Braga, também na área do setor automóvel estamos a trabalhar. A AstraZeneca, a Taylor, a Sonai, a TMG, outro exemplo de uma empresa da região também. Qual é a nossa perspectiva? Como dizia que o nosso negócio é a inovação, nós temos a noção que as grandes interações permitem criar as grandes experiências. E nós hoje, como consumidores, só somos tocados, só ficamos surpreendidos quando algo realmente mexe com aquilo que são os nossos sentidos. E cada vez mais o toque, a realidade virtual, a realidade aumentada, como nós dizemos, as experiências imersivas, contribuem de uma forma muito acentuada para nós podermos ter uma relação mais próxima com a marca e com aquilo que estamos a procurar. Posso dar o exemplo prático da sapatilha que podemos estar a customizar numa loja da Gucci, mas nós, quando visitamos o museu, hoje em dia queremos um museu interativo, imersivo, e é isso claramente que as nossas equipas se preocupam em desenvolver. Como é que nós podemos ter experiências imersivas e diferenciadoras nesta lógica em que vivemos atualmente? Na lógica da indústria, temos também estado a trabalhar com alguns projetos muito inovadores, porque hoje em dia, e fala-se, e bem, muito na indústria 4.0, mas ainda não podemos encontrar uma empresa que esteja totalmente implementada. Portanto, temos que trabalhar muito numa lógica de baby step. E dentro do baby step, nós estamos a trabalhar com algumas indústrias que estão a introduzir o digital signage, os dashboards digitais, a informação customizada, aquilo que são informações muito personalizadas para os dashboards de negócio e de acompanhamento quer da parte de produção, quer da parte de logística, quer da parte da expedição da empresa. E temos também uma lógica que é muito relevante neste negócio. Apesar de grande parte das nossas equipas serem equipas de programação, de desenvolvimento, portanto, que pensam em código e desenvolvem código, programação, na verdadeira acessão da palavra, mas nós colocamos sempre na pele do cliente, ou seja, nós sonhamos com código, mas falamos a linguagem de negócio do cliente. Aquele exemplo que dei com a Farfetch é mesmo isso. A Farfetch veio-nos procurar porque reconheceu que entre aquilo que era a ideia de poder chegar às lojas físicas, de poder ter equipamentos que pudessem ter uma diferenciação junto dos clientes de luxo, que a Enigma poderia apresentar essa solução. Que solução é que nós encontramos? O desenvolvimento de um espelho interativo para estar nos vestuários de grande dimensão que essas lojas de luxo têm, para eu poder, quando estou em interação com um casaco, umas calças, uns sapatos, poder fazer a customização que quero. Portanto, e aí inovamos, com a marca inovamos, criamos o primeiro espelho interativo com esta característica que depois tem ligação à parte da produção e de logística
da indústria que produz esta parte do produto. Em termos de projeto, nós estamos organizados muito numa lógica de projeto, não vou detalhar muito esta forma organizativa. Nós, depois de identificarmos o cliente e o projeto, desde a parte de análise até a parte do suporte, temos toda a cadeia de valor na empresa, portanto, damos suporte a partir da sede da empresa a todos os projetos que temos implementados pelo mundo, mas depois temos sempre parceiros locais, porque em cada mercado onde estamos temos um parceiro com formação, com capacidade de fazer a assistência de segundo nível, também que é muito relevante nesta área de negócio. Alguns projetos, só para terminar, e penso que estou dentro do tempo. O projeto da Mercedes, portanto, a imagem, este foi um projeto, como dizia, que desenvolvemos com a Mercedes. Depois podem pesquisar, F15, há vários vídeos muito, muito interessantes que demonstram com mais detalhe. A Edigma desenvolveu os painéis interativos de todo o interior do carro, porque como é um carro que se conduz sozinho, nós temos tempo disponível para ver vídeos, para ligarmos ao Netflix, para ver o nosso e-mail. Portanto, é tecnologia portuguesa. Neste momento o carro está em testes em algumas cidades da Alemanha e algumas cidades dos Estados Unidos, onde foi apresentado na Califórnia, na SES, mas claramente um projeto que está a ser influenciador para outras marcas do setor automóvel, com quem também estamos a trabalhar neste momento. Uma realidade nacional, nós com o Millennium BCP estamos a implementar o maior projeto de digital signage interativo à escala europeia, que é também uma revolução silenciosa. No fundo é a intenção de gradualmente transformar todas as dependências, tirando o papel, e só o digital é que fica presente. Nas montas já não vemos os cartazes, no interior já não vemos papel, ou vemos cada vez menos papel. Aqui o objetivo é a redução zero do papel nas dependências, e neste momento é um projeto que é case, que está a ser estudado por alguns bancos europeus, e pela dimensão, o objetivo é chegar a cerca de 600 dependências do Millennium BCP, que agora está a ser estendido também ao ativo banco, numa lógica de digitalização do negócio e, no fundo, como é que a indústria 4.0 pode chegar também ao setor bancário. Grandes empresas, a EDP é um excelente exemplo. A sede, como foi um projeto de raiz, foi já desenvolvido numa lógica de como é que pode ser potenciada toda a dinâmica do edifício. O edifício tem diretórios interativos em cada piso, as várias salas de reuniões que tem em todos os andares. Eu posso, através do meu telemóvel, reservar uma sala de reuniões ou fazer um ajustamento, se quiser fazer um ajustamento à hora em que inicia, ou se quer reservar ou anular a sala de reunião, por exemplo. Mas foi pensado já numa forma digital para também banir completamente o papel daquilo que é a dinâmica de negócio do cliente. Isto é apenas um exemplo, uma fotografia do hall de entrada. Temos alguns video halls, mas todo o edifício, além de ser um excelente edifício em termos arquitetónicos, está pensado nesta lógica digital também. Ali muito perto também temos o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Todas as componentes de interatividade também foram pensadas e desenvolvidas pela Edigma. E por último, um projeto também de realidade virtual e aumentada. O projeto tem duas características, que foi implementado também em Portugal para contar a história daquilo que é a Ponte 25 de Abril. É o Pilar 7, é onde fica localizado este centro de experimentação, e na prática nós conseguimos, com a realidade virtual, atravessar a Ponte 25 de Abril, ou então sentir na pele aquilo que um colaborador da manutenção da ponte sente quando sobe ao ponto mais alto da ponte. Não é recomendável a quem tem vertigens, porque é mesmo muito real esta experiência, mas recomendo para quem quer sentir uma experiência imersiva, diferenciadora. É esta a dinâmica que pode ser sentida num projeto destes. Em síntese, a Edigma, a Displax, as equipas que temos estão imbuídas deste espírito. É um espírito que não tem volta a dar, como dizia no início. É preciso encontrar as oportunidades, elas estão aí. As oportunidades são muitas. Eu diria que é fundamental não nos perdermos com o mar de oportunidades que existem, mas depois ser diferenciador e poder encarar isto com uma lógica de o concorrente que está a concorrer connosco pode estar em Portugal, mas também pode estar em Nova Iorque, na Malásia, em Taiwan, e nós, para sermos realmente diferenciadores e conseguirmos este tipo de clientes, temos de ter equipas que estão, como eu costumo dizer, na primeira liga, e é fundamental porque é esta liga que está a levar o Portugal para aquilo que nós queremos e que almejamos, para a riqueza ficar em Portugal. É isso que nos interessa a todos. Muito obrigado, depois ficamos disponíveis para as respostas. Muito obrigado, Miguel. Eu agora ia chamar a Michelle da Amorim, da Upsizing. Portanto... Bom dia a todos. Sou
o CEO da Upsizing, uma empresa inovadora, uma startup inovadora que chegou à Póvoa de Varzim em 2015. Fomos acolhidos pela ANGI e pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. E o nosso foco é o marketing digital. E principalmente tudo que é incentivo digital. Desenvolvemos uma plataforma que se chama Happy Reward, que permite a grandes empresas poder oferecer prendas digitalizadas aos seus clientes. Ou seja, uma empresa que está a usar um cloud marketing da Eloco, da Adobe Campaign Manager, por exemplo, da Salesforce, o Marketo, vai digitalizar os seus processos todos, criar uma campanha digital, automatizar a campanha digital, e chega no momento onde quer oferecer a prenda, onde tem de sair do processo automatizado para ir comprar uma prenda digital, ou seja, um cartão Amazon, uma prepaid card da Mastercard, por exemplo, para oferecer ao seu cliente e depois introduzir os códigos à mão dentro do sistema. Aí temos uma evolução da campanha de marketing para as grandes empresas e no final de tudo o operador marketing vai ter que chamar a agência para criar a sua prenda. O que nós desenvolvemos foi um plugin que se pode introduzir dentro de um Marketing Cloud Elocoa, Salesforce, Mailchimp, todos os campaigns manager automatizados que existem hoje e que permite, fazendo só um drag and drop, depositar um cartão Amazon ou um cartão Starbucks dentro de um e-mail de uma página de recepção, onde o utilizador vai só escolher a quantidade de prendas que ele quer oferecer e enviar a sua prenda. Isso é a parte mais básica de utilização do sistema. Mas não somos só um catálogo de prendas digitais. Somos também fornecedores de ferramentas que permitem organizar sorteios. Esqueci-me de avançar aqui o... Pronto, já Happy Reward, aqui os nossos parceiros, né? Temos outros sistemas de marketing digital em quais somos integrados. Temos a Mailchimp, que entramos este verão, a Sending Blue, que também começou, e a HubSpot, e são todos atores, a maior parte, menos a Mailchimp e a Sending Blue, usados pelos grandes grupos para criar campanhas digitais. A maior parte do tempo, as empresas vão chamar uma agência que vai criar a campanha, definir uma estratégia e o operador marketing da empresa vai deixar fazer a agência. Hoje em dia, com esses clouds marketing, estamos a introduzir dentro da empresa os softwares que permitem criar campanhas de marketing. A agência vai comprar a prenda, vai faturar a prenda à empresa e agora com esse sistema a empresa vai poder criar as campanhas e enviar incentivos, prendas digitalizadas diretamente, sem precisar de uma agência e sem precisar de sair do ecossistema do software da Elocoa, da Mailchimp ou várias. Temos uma parceria com a Oracle desde 2015. Criamos o nosso primeiro plugin para a Elocoa, que já foi usado nos Estados Unidos para duas empresas e que permite criar uma campanha automatizada, inserir um incentivo e depois ver os resultados. Além disso, o nosso sistema permite também oferecer a boa prenda no bom momento e à boa pessoa. Temos um sistema que nos permite conectar-nos às redes sociais para conhecer os gostos das pessoas, conforme que eles gostem, as páginas que eles likem, as canções preferidas, o tipo de comida preferida. Essa inteligência artificial vai permitir escolher a prenda automaticamente e oferecer a prenda ao cliente. A empresa que vai oferecer a prenda só vai indicar o valor e o sistema vai automaticamente oferecer a boa prenda à boa pessoa. E depois, combinado com o sistema de marketing automation, vai-lhe oferecer no bom momento.
esse tipo de processo pode ser usado para atrair clientes, para motivar os empregados dentro de uma firma ou para fidelizar os clientes já existentes. O nosso Campaign Manager vai oferecer várias ferramentas, como a possibilidade de criar sorteios, a possibilidade de criar campaigns, de criar jogos instant ganhantes, e isso tudo automatizado, e o operador marketing não vai ter necessidade de sair do software dele para poder realizar essa campanha. Temos aqui um caso, por exemplo, da BlackRock. Começamos a trabalhar com eles no mês de julho. BlackRock é um fundo de gestão de ativos que gera mais de 5 milhares de dólares pelo mundo inteiro. Está presente também aqui em Portugal. E esse grande grupo cria questionários online, e para incentivar a gente a responder aos questionários vai oferecer um cartão gift card da Starbucks de um valor de 5 dólares no final do questionário. E todos os meses essa firma vai criar questionários e incentivar a gente a responder, captivar e-mails, captivar essas informações todas, e graças ao incentivo vai aumentar em porcentagem a gente que vai responder ao questionário. Aqui estamos num caso de questionário. Temos aqui a First Tech Federal Credit Union, que é uma instituição de crédito federal nos Estados Unidos, e que vai criar sorteios diretamente nas feiras profissionais, sem ter necessidade de ir ver uma agência. Vai colocar o cartão, organizar a quantidade de participantes, e no final da feira profissional vai ter a quantidade de ganhantes que vão receber diretamente os seus cartões. Com a First Take vai haver, por exemplo, agora no dia 4 de novembro, um jogo entre a equipa de basquetebol de Portland contra a equipa do Minnesota, e vai ser organizado um sorteio com mais de 12 mil participantes, e no final de tudo a campanha para esta empresa só vai custar cerca de 500 euros. A Upsizing é parceira da Oracle e faz parte do Startup Cloud Accelerator a nível mundial, e sou cofundador desse projeto com o meu sócio Gérard Fournier, que está baseado em Paris. Temos três entidades, uma aqui na Póvoa, que é a sede, outra em Paris e outra na Califórnia desde o ano passado. Muito obrigado, Michel. Passar então a palavra ao Paulo Pires, da Coprofar. Boa tarde a todos, porque já é boa tarde. Eu sou administrador do grupo Coprofar Medlog e gostava de vos trazer aqui um bocadinho daquilo que é a nossa experiência na indústria 4.0. Nós, em bom rigor, não somos uma empresa industrial, somos uma empresa de distribuição, tipicamente. Somos um operador logístico inteiramente dedicado à área da saúde. No entanto, não deixamos de estar muito interessados nestes temas, até porque somos uma empresa com algum ADN de inovação, inclusivamente temos uma certificação nessa área, e estamos perfeitamente conscientes que a inovação será o caminho do futuro. Ora, como eu vos dizia, nós somos um distribuidor, um operador logístico, se quiserem, inteiramente dedicado à área da saúde, mas trabalhamos em todas as áreas da cadeia do medicamento. Temos uma operação interna e temos também operações no estrangeiro. É com algum gosto que dizemos que somos o maior operador logístico da área da saúde em Portugal, e temos a sede aqui em Gondomar, no Porto. Temos um conjunto de plataformas logísticas, 5, espalhadas por o país, sendo que algumas delas existem apenas por questões de proximidade ao cliente e de forma a garantirmos, digamos, um serviço de qualidade. O grupo, para terem uma ideia, tem cerca de 320 colaboradores, 2.000 clientes, tratamos 18.000 referências diferentes. Se quiserem, temos tudo cá numa farmácia,
e temos uma faturação anual na ordem dos 400 milhões de euros. Estes são números globais, dão uma ideia da dimensão da empresa, mas mais impressionantes são estes números no que diz respeito aos processos logísticos. Nós todos os dias entregamos nas nossas farmácias e nos nossos clientes cerca de 150 mil unidades de produto, 150 mil caixinhas de aspirina, de Benuron, por aí fora. E preparamos cerca de 60 mil linhas de picking. Somos uma empresa completamente automatizada, não existe uma única folha de papel nos nossos armazéns, a não ser a fatura, porque é obrigatória, e mesmo essa não tem nenhum tratamento humano. Há uma máquina que coloca a fatura dentro das caixas que a seguir entregamos à farmácia. Nós somos, se quiserem, para terem uma ideia, os invisíveis no meio da logística da saúde. Certamente que a todos vós já aconteceu irem a uma farmácia e dizerem-vos assim: olha, não tenho cá aspirina. A aspirina, eu peço desculpa, é o exemplo dos engenheiros. Não tenho a aspirina aqui, passe às 4 da tarde que já cá está a aspirina. O que é que acontece? O que acontece é que a farmácia envia-nos uma encomenda, nós preparamos essa encomenda e entregamos na farmácia em qualquer lado do país, sempre de 1 a 4 horas. Portanto, isto para terem uma ideia da dinâmica e da obrigatoriedade do controle digital e da automação numa empresa do nosso género. Mas eu fiz-vos este enquadramento um pouco para vocês, para tentarmos perceber de que forma são dados, mas a verdade é que já em 2008 o grupo percebia a importância de mudar qualquer coisa. Ora, experimentámos a tecnologia, conhecemos a tecnologia e principalmente acreditamos nela e usamos-la. Eu posso-vos dizer que neste momento todas as banheiras, que são umas caixas de plástico, que entregamos nas farmácias com os medicamentos, todas elas já estão tagueadas com uma tag RFID, para terem uma noção de... E esse projeto foi logo a seguir a este, foi em 2009 ou 2010. Portanto, para termos todos a noção que em Portugal nós também já há muito tempo que andamos preocupados com estas coisas. Dentro da nossa organização, para nós, a indústria 4.0 é a integração digital, é acesso à informação. E é com este conceito, é com esta visão que nós trabalhamos todos os dias. Eu gostava de vos dar, e para terminar, um exemplo prático, um exemplo real, que todos nós e todos vós vamos sentir a partir do dia 9 de fevereiro. Nós trabalhamos, como já vos disse, na logística da saúde e há um problema na saúde que é conhecido por todos, que é a falsificação, a contrafação de medicamentos. Estes são dados da Organização Mundial de Saúde. Cerca de 1% dos produtos nos países desenvolvidos são falsos. Esse valor passa para cerca de 1/3, ou para cerca de 33% nos países em vias de desenvolvimento. E na internet, fora dos canais oficiais, mais de metade dos produtos que se compram são falsificados. Ora, a União Europeia, para tentar fazer face a este problema, está desde 2015, a pensar numa forma de o resolver. E este exemplo, eu penso que é elucidativo, um verdadeiro exemplo dos conceitos da indústria 4.0 aplicados a uma empresa de logística da saúde. A primeira coisa que se fez, e para explicar isto, um processo complexo em meia dúzia de frases, a primeira coisa que se fez foi colocar um identificador único em todas as caixas de medicamentos. A partir do dia 9 de fevereiro, não será no dia 9, porque as caixas que estão no mercado, as caixinhas de aspirina, de Benuron, por aí fora, não vão ser todas recolhidas, mas todas as caixas que forem colocadas pelos produtores de medicamentos sujeitos a receita médica no mercado, vão passar a ter um código único, um identificador único, um número de série, tal e qual como um computador, um telemóvel ou um artigo desse género ao qual nós já estamos habituados. A partir de agora, uma caixa de aspirina é diferente da caixa de aspirina do lado. E o conceito de integração e o conceito de acesso à informação está espelhado neste desenho que pretende explicar um pouco o funcionamento do processo. Os produtores, sempre que produzirem um
um determinado medicamento, informam na cloud um determinado site europeu que produziram um determinado número de série. Esse número de série vai ser espalhado na cloud para hubs nacionais, para computadores nacionais, e sempre que qualquer um de nós for a uma farmácia e adquirir uma aspirina, o farmacêutico vai verificar, vai validar em tempo real, no momento, se aquele número de série existe ou não existe no sistema central, se é ou não é verdadeiro. Portanto, é um exemplo e permite-nos a qualquer um de nós, a qualquer momento, irmos ver a mesma coisa quando compramos um produto, ou qualquer operador no meio do processo, quando trabalha com um determinado produto, consegue sempre verificar se esse produto é verdadeiro ou se esse produto é falso. Eu acho que isto é um excelente exemplo daquilo que são os conceitos da indústria 4.0 aplicados a um caso real, a um caso internacional, e sempre no sentido de garantir algum conforto e alguma segurança a todos nós no nosso dia-a-dia. E muito obrigado por o tempo que nos dispensaram. Muito obrigado, Paulo. Eu passaria então, para terminar esta sessão de speakers, ao António Silva Amaral, da Siemens. Ora, muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer naturalmente o amável convite, portanto, da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. É naturalmente um prazer participar e, portanto, poder oferecer naturalmente também o nosso contributo a este Congresso Empresarial. Eu vou fazer uma apresentação sucinta, dado o tempo disponível, e queria também dizer que se calhar eu vou propositadamente enviesar ligeiramente também a minha apresentação para um plano algo um bocadinho só técnico, talvez também para complementar positivamente, distanciar um bocadinho, se calhar também de algumas apresentações. Portanto, em duas palavras, e antes de mais, portanto, é facilmente percebido também por todos a importância do momento que nós atravessamos e que vivemos, e que é a indústria 4.0 e a era digital, e que constitui, acho que se calhar é mais para o debate mais daqui a pouco, mas que constitui naturalmente um enorme desafio para todos, para as empresas que são obrigadas a reagir, a antecipar, a prever o futuro, sob pena de, como disse o Miguel há pouco, sob pena de amanhã não estarem cá a prazo, e, portanto, não assegurarem a sua sobrevivência, se não são anteciparem, mas que e eu acho que é isso mesmo o tema, devem-se ou transformar este enorme desafio exatamente numa excepcional oportunidade para vingarmos e portanto, para ultrapassar e ver isto na outra perspectiva. Até porque, e novamente, se calhar eu deixaria isto mais para o debate, mas, por exemplo, de uma forma muito simples, esta é a quarta Revolução Industrial, mas é, por exemplo, a primeira Revolução Industrial que eu diria que o tema localização geográfica não é um óbice como foi nas outras, para Portugal. Já vamos entrar nisso e, portanto, esta é uma das condições que eu julgo que nós poderíamos ter um papel de liderança bastante forte, nós portugueses, nestas matérias. Outros também, eu aqui é um bocadinho mais forte, se calhar mais grosseiro da minha parte, mas também temas como a escala ou a produção em escala, tipicamente mais características da Revolução Segunda ou da Revolução Terceira, também não é tão evidente. Enfim, a escala coloca-se sempre nas indústrias, mas também, porventura, em algumas perspectivas, não será tão exigente ou tão evidente como no passado. Porque esta revolução coloca-se em outros pilares, como seja também o conhecimento e o uso e o domínio de tecnologias, análise de dados, estudo de comportamentos do consumidor, levar a inovação ou a disrupção. Eu julgo que nós, portugueses, nessas matérias, somos bons. E pronto, e também questões também, porventura, de velocidade de resposta ao mercado, time to market, questões desse género, flexibilidade também na produção, em termos de customização, cada vez mais o cliente nos pede customização da produção, mas quer-o a preços acessíveis e, portanto, esbatidos, típicos, se calhar, já da produção em massa. E, portanto, eu julgo que neste cenário, na quarta Revolução Industrial, se calhar nós, Portugal, de alguma forma, o Dr. António Bob Santos também tocou esse ponto, acho que de alguma forma nós poderemos estar numa posição bastante mais otimista do que no passado se calhar tivemos, uma vez que era muito aquele paradigma da produção massiva, por exemplo, dos 70 e dos 80. Eu vou fazer então uma apresentação muito rápida. Eu tinha também, se me derem depois licença, eu tenho também 2 ou 3 vídeos
que eu acho também são muito ilustrativos, e não os iria passar tudo, não me atrevo, mas que se calhar pedia, se não fizesse os 8 minutos, se fizesse 10 ou 12 minutos, porque acho também que é interessante, e não são vídeos de Siemens, são vídeos naturalmente de contextualização exatamente daquilo que estamos a falar aqui. Agora já não passa, ok. Não sei se temos som. Consumers. 63% of us want to have new products faster. 94% of us regularly search for alternatives. 61% of us are willing to pay more for higher quality. 74% have become more price sensitive. Another 60% of us want more sustainability. How can industrial companies meet these demands? By integrating and digitalizing the entire production, from the first idea of a product to its realization and even utilization. With the Digital Enterprise Suite, Siemens helps customers master their digital transformation. This comprehensive portfolio of software-based systems and automation technologies seamlessly integrates product and production life cycles and offers the ability to simulate, test, and optimize all processes. All this happens in a completely virtual environment by creating and using a digital twin. By utilizing data obtained from both products and production processes, companies gain valuable insights and thereby continuously improve the whole value chain. So things can be produced faster, at the highest of security standards and with utmost cost efficiency, with more individuality, while taking care of both quality and the environment. Siemens helps manufacturing companies to become true digital enterprises, and thereby makes individual dreams a reality. Siemens. Ingenuity. Espero que tenham gostado. Eu acho que é também um teaser, se calhar, para a nossa conversa e para a nossa exposição. Como sabem, portanto, rapidamente, então, da minha parte, a digitalização altera tudo, a nossa vida privada, nos nossos modelos de negócio que os temos, como os temos. Os clientes, os consumidores de hoje são cada vez mais exigentes, como eu dizia também há pouco. Questões exigem maior velocidade de resposta dos fornecedores. Nossos ciclos de inovação, de vida, cada vez mais curtos, individualização, como disse há pouco, a preços acessíveis, altera facilmente e rapidamente também os padrões de consumo. E, portanto, as empresas são, obviamente, como disse também, obrigadas a reagir e a reagir rapidamente. Alguns exemplos apenas. Ontem nós tínhamos os jornais, cada vez mais é substituído nos dias de hoje por informação que é disponível online. O cinema é, digamos, um paradigma de vida também no passado, que hoje já não é tão evidente, não é tão claro, porque temos tópicos como vídeo on demand e muitos outros exemplos. Digamos que tudo isto é também espelhado na própria indústria. Questões, por exemplo, também como no passado recente, ou ainda assim é, portanto, as configurações das máquinas numa determinada fábrica são tipicamente comissionamento manual. Cada vez mais nós migramos para esta postura de comissionamento virtual, já vamos falar sobre isso. Ou, por exemplo, na manutenção, os intervalos fixos de manutenção, típicos tradicionais do nosso tecido industrial. Cada vez mais o tema para manutenção preditiva 4.0 até. Estas questões todas, e em especial também o e-commerce, obviamente facilitam outros modelos disruptivos, altamente disruptivos de negócio. Estes conhecemos todos nós seguramente, como a Uber, a Amazon ou a Spotify. Eu tinha aqui um outro vídeo que é o último, prometo, eu tenho mais, mas é o último. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think.
The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Espero que tenham gostado, e peço desculpa também de estar-vos a amassar com todos estes vídeos, mas eu acho que há aqui uma série de mensagens fortes e que são super interessantes. E não como algum colega uma vez me disse, isso, vê lá se isso é uma visão do apocalipse ou alguma... Mas julgo, agora falando a sério, de facto há aqui uma série de mensagens que são espelhadas daquilo que nós estamos a viver e que vamos viver seguramente no futuro. Eu prossegui então a minha apresentação, muito rapidamente, tendências globais, portanto, que estão a transformar o mundo e que são bem conhecidas, são elas, por exemplo, as alterações climatéricas, demográficas, a urbanização, a globalização, a digital transformation. Isso tem consequências impressionantes, por exemplo, na capacidade de computação, na capacidade de armazenamento de dados, cada vez mais as máquinas nas fábricas, e assim vai ser, vão ter sensores e vão estar interconectadas, com a nuvem para análise de dados, para conhecer melhor os padrões de comportamento dos consumidores e para sabermos como é que conseguimos adicionar valor. E aí temos, portanto, os três grandes domínios da indústria e do negócio, portanto, a eletrificação cada vez mais ligada à segunda revolução industrial ainda, e, portanto, com taxas de crescimento ainda relativamente pequenas, vejam, mundialmente estima-se 2 a 3%, a automação é ainda da terceira revolução dos 70 ou dos 80, com 4 a 6%, e a digitalização seguramente é a quarta revolução industrial e, portanto, com uma taxa de crescimento também esperaríamos, de facto, melhor. Aqui só uma resenha, portanto, de todas estas revoluções industriais, desde a mecanização, como sabemos, a máquina a vapor, tipicamente, a eletrificação,
a eletricidade e a produção em massa já também nessa altura, a automação e os computadores e a eletrónica já mais nos anos 70 e nos anos 80, ainda temos parte dessa revolução industrial em curso, seguramente, e na quarta revolução industrial o tema digitalização, os sistemas cyberfísicos, e que alguns autores também dizem que ainda vamos a 10 ou 15% daquilo que ainda vai ser implementado nesta onda. Com tudo isso, digamos assim, também, portanto, os requisitos para as empresas industriais vão alterando. Veja-se aqui também uma resenha histórica que eu acho super interessante, desde o Sr. Henry Ford, que fazia o manual production e mais tarde a produção em massa, e que dizia que todos poderiam ter um Ford Model T e na cor que quisessem, desde que fosse preto, porque exatamente o paradigma, obviamente, nessa altura era a produção massiva, e hoje isso não seria nunca aceitável. Por exemplo, no mundo automóvel, os clientes querem, de facto, a individualização, querem o carro como querem, com a cor que querem, com as opções que entenderem, por aí fora, e isso tem que ser feito, mas tem que ser feito com custos razoáveis, e há tools que eu já vou mostrar que ajudam as companhias exatamente a fazer. Portanto, o tema não é fazer individualização, o tema é de fazer individualização com custos perto daquilo que seria expectável com produção em massa. Temos todos estes temas, portanto, cada vez mais são os desafios então das empresas. Velocidade é time to market, seguramente, é as empresas porem os seus produtos cá fora cada vez mais rapidamente e, portanto, terem a vantagem do first mover. No passado, se quisermos, tipicamente as empresas grandes venciam as empresas pequenas por escala, fazendo simples. Hoje em dia, ou cada vez mais, as empresas mais ágeis ou mais rápidas podem vencer as empresas mais lentas, exatamente por esta antecipação e go-to-market. A flexibilidade era aquilo que eu estava a dizer, também a customização e individualização de produção a custos razoáveis. A qualidade parece, enfim, com pouco sentido, sempre a qualidade, mas a qualidade sempre foi importante e é cada vez mais, em minha opinião, porque até com as comunicações da era digital, ou seja, qualquer boa ou má qualidade hoje percebida por alguém, ela é facilmente, como nunca, comunicada por internet, por Facebook, por Instagram, whatever. E, portanto, a qualidade sempre foi importante e eu diria, na minha opinião, que hoje em dia é mais importante. A eficiência, óbvio, redução de custos, CO2, por aí fora, e last but not least, o tema também security, ou seja, cada vez mais as vulnerabilidades, portanto, da digitalização são importantes, fazem ciberataques e, portanto, temos que tomar as medidas apropriadas. Só dizer também, passa a publicidade, a Siemens tem 3 centros de competência mundial já, portanto, já abraçou, digamos, esta área de negócio. A nível mundial, tem um na Alemanha, em Munique, tem outro nos Estados Unidos, em Ohio, e tem um exatamente em Portugal, na Siemens, em Lisboa, em Alfragide. E que já temos 30, 40 engenheiros a trabalhar nessa matéria. Eu acho que é importante também divulgar isto. E estamos a trabalhar hoje com grandes contas, ou os meus colegas estão a trabalhar com grandes contas internacionais, mas gostaríamos mais à frente, portanto, também de conseguir dar resposta e portanto, também sermos fornecedores nestas matérias. Eu vou ser muito rápido, mas há um tema que é mesmo importante para depois terminar os meus slides. Portanto, a Digital Enterprise é exatamente a resposta nossa, holística, da Siemens, para toda esta área. E isto é o mais importante, porque a integração e a digitalização de toda a cadeia de valor é exatamente a chave da competitividade agora, indo para a manufatura, para o domínio da manufatura de uma determinada fábrica, ou seja, desde o desenho do produto, ao planeamento da produção, à engenharia da produção, à execução em si, aos serviços. Temos, digamos, toda esta cadeia de valores tem que estar integrada para sermos verdadeiramente competitivos. Devemos também ter uma plataforma de colaboração que integra todas estas etapas e que, por exemplo, permite interface com o exterior, por exemplo, com outros stakeholders, como sejam fornecedores, para exatamente serem parte do projeto. Eu posso ter um fornecedor que é um fabricante de uma máquina que vai ser integrada numa linha de fabrico da fábrica e que, portanto, deve ter interesse nesta zona ainda, ou nesta altura do projeto, de aceder aos nossos, portanto, trabalhar em rede toda a engenharia. E depois, on top, o tema MindSphere. MindSphere é uma cloud da Siemens,
é um sistema operativo IoT perfeitamente aberto e que é disponível também para os nossos clientes. Os nossos clientes podem aí fazer estudos e análises de mercado, podem fazer estudos de comportamento, podem utilizar apps que tenham sido desenvolvidas pela Siemens ou por outros fornecedores. Isto é bastante interessante porque é exatamente um ecossistema que permite, digamos, antever, digamos, o futuro de trabalho nestas matérias. No final do dia estamos a falar em antecipar e criar também, o virtual, ou seja, nós podemos, seja um produto, seja uma linha de fabrico, seja uma fábrica completa, podemos e devemos, e cada vez mais é assim, o Miguel já falou um bocadinho nisso também, termos criar em avanço a cópia digital antes de a cópia ou antes do modelo real existir, ou seja, com isso vantagens de podermos simular, testar, optimizar e reduzir erros e sermos mais rápidos também para o mercado. Este tema, seguramente, em algumas décadas, qualquer empresa vai trabalhar nestes moldes. Hoje ainda digamos, muito poucas as empresas ou os projetos que temos nesta área. Isto é absolutamente fundamental, em minha opinião, para explicar aquilo que é então a quarta revolução industrial e que estágios as empresas devem atingir para o conseguir. E, portanto, vou ser breve agora, até vou passar este slide que pouca edição traz. Este é um exemplo de um fabricante de máquinas, pode ser português e que faz virtualmente a concepção da máquina e só depois de tudo estar bem otimizado e estar bem os erros, portanto, identificados, é que passa ao real com todas as vantagens de custos, de velocidade, etc., que isso representa. Eu vou passar esta também, porque senão os meus amigos aqui do painel vão me bater. E este é um filme que também vou passar. Viram? Já não viram? E depois temos também um Experience Center, devo dizer também, e vamos ter um segundo. Portanto, temos isto nas Siemens em Alfragide, em Lisboa, e vamos ter um segundo aqui nas Siemens no Porto, que é no Freixeiro, onde, no fundo, é uma montra tecnológica para soluções digitais e é uma montra tecnológica aberta ao exterior, ou seja, os meus amigos que sejam de empresas, nossos partners, e que queiram testar connosco de algumas soluções, exatamente com a Mindsphere também e com a Cloud, podem falar connosco e nós disponibilizamos este Demo Center para projetos de referência. E vamos fazer um segundo, como disse, então, no Porto, e fazemos também. Última ponto, então, algumas das boas práticas que a Siemens foi fazendo. Esta é dentro de casa, porque é uma das fábricas de automação, neste caso em Hamburg, na Alemanha, e em que temas como o time to market, flexibility ou efficiency têm evoluído imenso. É uma fábrica de referência, tem ganho de resto imensos prémios internacionais. Vejam, por exemplo, One Product a Second, ou, por exemplo, uma qualidade 99,99885, parece-me fabuloso. Um dos exemplos mais publicitados, quer pela Siemens, quer para a Maserati, se calhar também é dizer que a Siemens não faz no setor automóvel, se calhar, só estas boas coisas com os fabricantes alemães, e onde fizemos resultados excepcionais. Por exemplo, no time to market, tipicamente o Maserati, desde o primeiro esboço até à primeira unidade fabricada, segundo a empresa, demoraria 30 meses. E este novo Ghibli nós fizemos 16 meses, portanto foi o tempo de colocação do produto no mercado, que é excepcional. As várias versões, 20 foi-se embora. Tinha que ser. 27 versões, 13 cores, configurações, 70 mil combinações possíveis, portanto, a preços e, portanto, também com uma produtividade cada vez maior. E também aqui um belo exemplo de uma fábrica da BMW, neste caso da China, em que triplicamos também, com estas reformas da indústria 4.0, foi possível triplicar, portanto, a capacidade. Para já, do meu lado, era exatamente isto, e deixar alguns inputs para o nosso debate, então, mais à frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, então, já estamos, de facto, em cima do tempo. Eu colocaria agora uma questão a todos os meus colegas aqui do painel, que é o seguinte: cada vez mais nós temos visto que há um conjunto de empresas internacionais altamente tecnológicas a virem para Portugal, e nomeadamente para esta região norte. Temos visto também um conjunto de empresas high-tech com cartas a dar a nível internacional, muito nesta ótica também da indústria 4.0. Eu gostaria de saber o que é que Portugal, e no mercado global, o que é que nós,
oferecemos, o que é que vos cativa e quais são os principais obstáculos que nós deveríamos ultrapassar de modo a poder chegar a níveis ainda melhores nos próximos 5, 10 anos, ou seja, curto, médio e longo prazo. Se calhar começar pelo colega da Siemens. Muito obrigado. Eu penso que é uma questão de mindset, ou seja, acima de tudo, como eu vos disse, portanto, antes de mais, novamente clarificar que eu julgo que este tema, portanto, é um desafio enorme, com toda a certeza, é a quarta revolução industrial, mas ou deve ser vista sempre exatamente como uma oportunidade e, portanto, tentarmos alterar ou ver a perspectiva, digamos, de tudo isto no sentido oposto e, portanto, sermos ainda mais bem-sucedidos. Como eu vos disse há pouco, há uma série de coisas, e portanto já foi referido também por alguns dos colegas, há uma série de características desta revolução industrial que as diferencia das anteriores. E as anteriores são muito alicerçadas em temas claros como produção, em termos de paradigma é a produção, em termos de escala, em termos de tecnologia, de investimento em tecnologia, e investimento em tecnologia e em produção massiva custa muito dinheiro e coisas que nos arreda tipicamente um país como o nosso dessas questões. Não vamos ter escala tão facilmente porque estamos com uma localização geográfica que não é de todo também a mais interessante e, portanto, também o investimento em maquinaria pesada ou outros, muito típico também da indústria, nos dificulta ainda mais. E este é pela primeira vez, digamos, uma revolução industrial em que nós temos uma série de atributos que eu julgo que deveríamos ser otimistas para poder liderar também esta transformação digital. Seguramente há temas que também não podemos ultrapassar e, portanto, a questão financeira do país é sempre um tema importante, mas questões como portanto, temas mais palpáveis como inovação, como disrupção, como podermos fazer fabricação cada vez mais individualizada e customizada e, portanto, sair ou fugir um pouco, em muitas indústrias, outras não será possível, com certeza, mas fazermos um pouco exatamente essa fabricação individual, nós aí podemos ser bons e podemos... Outra questão também típica da quarta revolução industrial é exatamente a computação em nuvem, o estudo, a análise do comportamento do consumidor, padrões de consumo, antever aquilo que o consumidor vai trabalhar e nós, tipicamente portugueses, somos muito bons nestas matérias e, portanto, podemos desenhar uma série de coisas que possa, no final do dia, inovar ou disruptir, digamos, a nossa forma de trabalho. E, portanto, uma série de nichos de mercado podem ser trabalhados por nós. E penso que nós temos muita habilidade. A habilidade para a disrupção, seguramente, é muito importante nos dias ou nos anos que se seguem e nós, tipicamente, aí somos muito bons. Não sei se algum colega aqui do painel quer umas palavras. Só tenho segundos. Eu acho que uma coisa que é relevante nós termos a noção do dia-a-dia é, usando aqui uma terminologia muito pragmática, é dar corda às sapatilhas. Eu acho que é o sentido de urgência, acho que é a capacidade de nós podermos correr mais do que o nosso competidor. E para isso é bom usarmos também as empresas que escolhem Portugal e a região norte para se localizar. Não vemos isso como uma ameaça, vemos isso como uma possibilidade de colaboração e com eles também poder abraçar outro tipo de projetos que de outra forma não tínhamos acesso, ou não tínhamos conhecimento, ou não sabíamos, mas este sentido de urgência é relevante. E depois, não perdermos tempo, ainda se perde muito tempo nas empresas com burocracia. Nós falamos aqui no 4.0, no digital, na cloud, mas só para dar um exemplo, o tempo que uma área financeira perde com papelada, com inquéritos, com impostos, com taxinhas, é importante também libertarmos cada vez mais as empresas para aquilo que é o seu core e aquilo que é o seu negócio. Podia resumir em dar corda às sapatilhas e libertar muito também a componente das empresas terem o seu tempo alocado naquilo que no final do dia, traz valor acrescentado para o próprio negócio e para a diferenciação e para a competitividade global em que nos encontramos. Muito obrigado. Eu, se calhar,
Já estão aqui a dar indicação para fechar, é? Ok, pronto. Então, ia só fazer uma pergunta aos colegas aqui do lado, mas então encerramos. Muito bem. Muito obrigado a todos e